fogo que faz arder o coração, traz a verdade e ilumina a nossa vida. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida. Sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligarde na terra será ligado no céu, e tudo que desligarde na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiseres pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está no céu. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não fecheis o coração. Ouve hoje a voz de Deus. Em todo tempo, faz-se necessário que tenhamos nossos corações abertos para ouvir a voz de Deus. Em todo tempo. Não somente no tempo dos profetas que falavam em nome de Deus, mas também no tempo atual, quando a igreja assim o faz, especialmente na figura, na pessoa do Papa Francisco. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. E aí fica um questionamento. Se hoje o Papa fala em nome de Deus, e há documentos inclusive da própria igreja que o colocam como palavra eficaz nas questões de moral e de costumes, por que tanta gente não acolhe, tanta gente dentro da própria igreja não acolhe os ensinamentos do Papa? Já fizemos essa reflexão em outros momentos e sabemos que isso se dá exatamente por uma continuidade daquele pecado original, quando queremos ser nossos próprios deuses, quando queremos ser nós mesmos aqueles que detêm toda a autoridade sobre a nossa vida, todo o poder sobre a nossa vida. Não queremos estar sob a regência de ninguém. Isso acontece com muitas pessoas dentro da própria igreja. O Evangelho de hoje assim o confirma. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares, ou seja, se estivermos em desunião com aquilo que o Papa nos ensina, nos colocamos fora da igreja. Mas é preciso, todavia, tentar estudar, entender
os posicionamentos do Papa, porque durante muito tempo vivemos outros pontificados não tão voltados para questões tão polêmicas quanto esse pontificado assim o faz. Há assuntos que para muitos não fazem parte da pauta da igreja, quando todos os assuntos são sim pauta para a igreja. Daqui a pouquinho, mais alguns dias, estará sendo lançado ainda mais um documento, agora falando sobre o ecumenismo, mas sob uma perspectiva onde os cristãos católicos não se colocam acima das outras religiões, mas numa situação de igualdade, de irmandade. Somos todos irmãos. Então, tudo isso mostra uma perspectiva diferente do Papa, e nós é que temos que acompanhar, não o Papa mudar, porque muitos não o compreendem. Pois bem, não fecheis o coração. Mais uma vez temos palavras um tanto duras e que a gente não gosta de ouvir. A nossa liturgia de hoje, de modo geral, nos apresenta uma situação de erro, de alguém que age de uma forma errada, seja ela qual for, onde o cristão deve agir como luz, iluminando para que aquele que está no erro saia do erro. E assim nós vemos isso tanto no Evangelho, quanto na primeira leitura e até mesmo na segunda leitura, quando nos diz que o amor é o cumprimento da lei perfeita. Muitos dizem viver o amor, mas se calam diante do erro, se omitem diante do erro. Ora, o amor implica não somente em você estar achando que está bem com Deus, mas em toda a sociedade. Então, o amor implica uma série de coisas, implica no cumprimento da lei, e o próprio amor é o cumprimento da lei. Mas, vejam vocês, diz lá o texto de Ezequiel: se há um ímpio e você não vai em busca do ímpio para orientá-lo, tem gente que erra porque não conhece o bom caminho. Já tem outros que erram sabendo que estão fazendo errado, porque aqueles que se sentem os justos se calam. E aí ele se perpetua no erro. O justo, ele vive pela fé, sabemos disso, mas o ímpio, ele perecerá. Só que aquele que souber da atitude errada e não fizer nada, ele é culpado. Então, nós precisamos notar isso, porque entre nós cristãos católicos, uma coisa que a gente nota muito é essa: se eu não estou fazendo errado, basta. Mas não é só isso que o Senhor quer de nós. Não basta não errar, é preciso ser instrumento para que o outro não esteja no erro. E se eu me calo diante do erro do outro, eu sou culpado também. O Senhor pedirá contas na sua morte. Então, são muitas as situações em que a gente poderia dizer aqui, nesse texto de Ezequiel, o erro é considerado uma atitude ímpia. O que é um ímpio? É o que age no impulso? Não somente no impulso. O ímpio é o que age no erro. Toda atitude tomada no erro, ela é uma atitude ímpia, não somente no impulso. Muitos agem no erro e quase sempre a gente erra quando tomamos atitudes no impulso. Aquele pouco espaço de tempo para refletir nos faz errar enormemente. Esse tipo de erro, ele é menos grave, porque você não teve o tempo de assimilar. Mas e aqueles que agem no erro de forma contínua? O tempo todo
agindo no erro e nunca se emenda, a abordagem em relação a esses é uma oportunidade que Deus dá, através daquele que o aborda, de mudar a sua direção, de acertar o seu caminho. E exatamente por isso é que nós não podemos nos omitir de fazer essa abordagem. Porque a nossa relação com Deus ela não se basta na relação com Deus, é relação com Deus, com o próximo, com a comunidade, com a sociedade. Então, é preciso, para isso, de ter uma visão extremamente objetiva da realidade. Como que eu vou abordar alguém se eu mesmo não consigo fazer uma leitura da realidade? Quando eu consigo fazer uma leitura da realidade, eu vou ver exatamente os pontos, o porquê que isso está errado, o porquê que esse irmão precisa mudar de atitude. Caso contrário, eu não consigo nem argumentar. Por isso os cristãos precisam estudar, precisam ler, precisam se esclarecer, tanto na palavra de Deus, quanto em tudo. Se nós não fizermos isso, não estaremos fazendo a nossa parte. E ao fazer isso, você está cumprindo com o papel da igreja, de ser sinal do amor no mundo, de ser sinal do que é certo no mundo, de uma igreja que corajosamente aborda aquele que age no erro, de uma igreja extremamente, profundamente profética, não que se cala, mas que aborda e que mostra o caminho, Para quem tem a curiosidade, o desejo de ler e de aprender, leiam os textos do Papa Francisco, falando da nossa economia mundial, como que esse modelo econômico é perverso, como que isso gera morte, falando de posturas políticas que são também geradoras de morte, de posturas empresariais que geram morte. Então, leiam, estudem, vejam, não fiquem apenas com uma ou outra informação que nesse tempo de mentiras, de notícias mentirosas, é tão propagado. É preciso ter vontade, ter coragem para sermos no mundo esse sinal. Talvez não consigamos mudar todas as pessoas. Talvez não consigamos mudar nenhuma pessoa, mas à medida em que eu busco, pelo menos eu fico mais consciente, pelo menos eu, de certa forma, escapo dessa atitude ímpia. A gente pode chamar também essa, mas aí já fica uma coisa mais no campo da comunidade de fé. A gente pode chamar isso de correção fraterna. Se alguém está agindo no erro, eu tenho que orientá-lo. Se ele não acolhe essa orientação, esse conselho amigável, eu chamo a comunidade. Se eu não, mesmo com a comunidade de fé, 2 ou 3 ou a comunidade de fé, a pessoa insiste em agir no erro, diz ali o finalzinho do Evangelho, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Quanta gente há na igreja que insiste em agir no erro. Mas a igreja, por maiores defeitos que tenha, ela procura exercer
a misericórdia de ir dando tempo para que as pessoas mudem. E todas as pessoas podem mudar, todas as pessoas podem mudar, no momento em que elas quiserem. Mas há pessoas que não querem mudar. Há pessoas que não querem mudar. E essas que não querem, elas não mudam de forma alguma. Então, aqui, elas já deveriam ser tratadas como um pagão ou um pecador público. O que seria um pagão? Não faz parte da igreja. Olha que palavras duras do Senhor. O pagão é aquele que não faz mais parte, está fora. Porque quando não é pagão, quando é pagão não é batizado. Batizou, faz parte do corpo. Voltou à condição de pagão, porque insiste no erro, não faz mais parte, está fora. O pecador público no tempo de Jesus era ainda pior, porque era aquele que era ridicularizado em praça pública. Isso por quê? Porque não quer se corrigir do seu erro. Não quer se corrigir do seu erro. Então, a situação é séria. Quanto a nós, precisamos ter atento a isso. Quanto mais esclarecidos nós estivermos, quanto mais conscientes nós estivermos, mais elementos nós teremos para fazer essa abordagem, e aqui nós estamos chamando de correção fraterna, sem termos a pretensão de que todos acolherão. Não serão todos que irão acolher, alguns acolherão, outros não. Seremos amados por aqueles que acolherem e que perceberem o quanto de bem a mudança de vida, de perspectiva fez na vida deles, mas seremos odiados por aqueles que querem continuar agindo no erro. Seremos odiados por esses, e assim vamos caminhando. O que importa é que eu fiz o meu papel. Eu fiz o meu papel. O ímpio vai perecer pelas atitudes dele, mas sem a minha cooperação, porque eu fui lá e eu abordei. Aquele que caminha no erro e que foi objeto ali da minha correção fraterna, se ele se corrigir, louvado seja Deus. Mas se eles não se corrigem, eu fiz a minha parte. Nessa perspectiva fraterna de chamá-lo à atenção para a mudança de vida tão necessária. E é assim. Por favor, não fiquem nessa passividade diante do erro. Diante do erro, se eu me calo, eu coopero com o erro. Diante do opressor, se eu me calo, eu sou tão opressor quanto aquele que está oprimindo. Uma imagem, às vezes a gente gosta de imagens. Se tem alguém apertando o pescoço do outro e eu cruzo os meus braços e nada faço, ao cruzar os meus braços é como se as minhas mãos estivessem apertando o pescoço do mesmo modo que aquele que apertou. Temos que tomar atitude. No mundo temos que ser sinais do amor, mas de um amor operante, não de um amor platônico que se cala, que se omite. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus.